E aí, caros, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos fazer um exemplo bem rápido aqui, uma brincadeira bem rápida. Nós vamos brincar aqui um pouco com a tecnologia GPT do OpenAI e vamos fazer aqui uma espécie de prompt, onde nós vamos ali colocar uma pergunta, alguma coisa, e vamos obter uma resposta. Primeiramente, você precisa acessar aqui o site platform.openai.com. Você tem uma vasta documentação que eu aconselho que você, depois de ver esse vídeo, dê uma vasculhada por esses textos, são bem interessantes, são bem completos. Tem também esse menu aqui, que é o API Reference, onde você aprende como é que instala os componentes, inclusive você pode utilizar os componentes próprios do OpenAI ou pode também fazer requests utilizando o REST puro mesmo. Inclusive eu tenho aqui um vídeo, se for possível, eu vou colocar um card aí em cima que explica como é que você faz praticamente a mesma coisa que nós vamos fazer aqui, mas utilizando JavaScript e Node.js. E também eu tenho um vídeo aqui no canal, se for possível, vou também colocar o card agora, em que eu explico como é que você faz praticamente a mesma coisa, só com a diferença utilizando o DALL-E para a geração de imagens. Então, aconselho você dar uma olhada com bastante carinho aqui nessa documentação, ela é bem abrangente. E depois disso, o que você deve fazer? Claro, você tem que estar logado aqui na plataforma openai.com. Então, após fazer o login, você vai aqui no seu perfil e vem aqui em View API Keys. Aqui você tem a lista de API Keys que vão permitir que sua aplicação converse com a API do OpenAI. Você pode criar API Keys aqui, pode excluir, é tanto que nós vamos criar aqui uma API temporária, uma API Key temporária, um Secret Key na verdade, mas nós não vamos fazer isso agora porque acredito que primeiro nós vamos criar aqui uma aplicação. Então vamos para aqui, colocar a mão na massa, deixa eu limpar aqui. A gente vai criar uma nova aplicação .NET, então para isso você vai dar o comando .NET New. Como eu sempre digo, se você não colocar nada nos parâmetros, ele vai dar os templates mais utilizados, como por exemplo Blazor Server, Console, Web App, Razor, Class Lib. Aqui nós vamos trabalhar com o Blazor Server, vou até copiar. Por que com o Blazor Server? Porque ele tem um esquema de reatividade e fica melhor. A gente não precisa esperar que aquela página seja postada e esperar que a página de resultado seja gerada e que venha do servidor. Como ele trabalha com reatividade, algo parecido com reatividade, então acho que vai ser melhor, mas você pode muito bem fazer esse exemplo até numa console application. Você pode fazer, por exemplo, numa aplicação MVC ou até em outra tecnologia, um Node ou um Ionic ou qualquer coisa. Então vamos limpar aqui para nós criarmos a aplicação. Eu esqueci de falar que se você der um comando .NET New --list, você tem também uma lista bem maior de templates aí, coisas bem interessantes como MAUI, Angular, React, até Blazor Server, Blazor Assembly também. Então vale a pena você fazer uns testes aí explorando esses templates. Vamos dar um comando agora .NET New, agora sim nós vamos criar a aplicação. Como eu tinha copiado, eu vou colar aqui, vamos criar uma aplicação Blazor Server. Eu vou colocar o parâmetro "-o", que significa que ele vai criar uma pasta e vai jogar essa aplicação dentro. Se eu já tivesse criado a pasta da aplicação, então eu não precisaria desse "-o". Outra coisa é que você aproveita o nome da pasta para meio que dar o nome para o projeto. É assim que eu costumo fazer. Então nós vamos inventar aqui um nome, por exemplo, GPT Chat, qualquer nome mesmo aí. Eu inventei agora esse aqui. Isso aqui não foi ensaiado, pode ocorrer alguns erros. Ele criou, eu já aumentei aqui o tamanho das fontes, viu? E nós vamos entrar na pasta, que eu já até esqueci o nome, ali GPT Chat, e vamos programar utilizando o code. Eu já aumentei também as fontes do code, está num tamanho bem maior do que o normal. E quando você cria uma aplicação .NET utilizando o Visual Studio Code, ele sempre mostra essa pergunta aqui, perguntando se você quer inserir assets que vão permitir que você faça o debug da aplicação. É sempre bom você dizer sim, que vai lhe poupar de um trabalho, apesar de eu achar que talvez nós não iremos precisar disso de debug aqui. Eu dei um Ctrl crase para abrir o console, nós vamos instalar uns componentes aqui e nós já vamos aqui voltar, vamos gerar nossa API Key. Eu vou colocar aqui um nome, por exemplo, Code Total Test. Um detalhe que você tem que prestar atenção é que essa é a única oportunidade que você tem de copiar essa key, essa secret key aqui. Então vamos copiar e vamos dar um done. Pronto, uma vez que você salvou, você já não pode mais copiar. É por isso que eles colocaram o botão copiar ali. O que você pode é editar o nome que faz referência a essa aqui.
Ou você pode excluir e criar outra. Bom, vamos executar, eu já copiei, vamos executar a aplicação aqui, vamos dar um .NET Watch, eu vou dar um Watch, você pode dar um .NET Run, a diferença é que o Run, qualquer modificação que você fizer no código, ele cria uma espécie de, sei lá, de hot reload, em que ele já atualiza o navegador e poupa mais tempo. Aqui nós vamos fazer umas modificações, nós vamos modificar, por exemplo, colocar um título aqui interessante e vamos fazer com que isso seja um pedido para digitar o prompt, vamos excluir esse componente e vamos fazer logo essas modificações. Esse arquivo aqui é o index.razor, digita aqui index e você abre o arquivo de maneira mais rápida, ou você pode procurar aqui. Vamos inventar aqui um título para colocar, por exemplo, qualquer coisa para não perder tempo, chat GPT .NET Blazor. Pronto, aqui a gente vai pedir para ele digite um prompt. Aqui nós vamos colocar um input e ele está me ajudando aí, porque eu estou utilizando o Emmet, que já vem nativamente no Visual Studio Code, por isso ele está... Vamos dar aqui um Command Shift K para excluir esse componente. Vamos precisar de um botão, lógico, porque nós vamos pressionar um botão para ele gerar a resposta. E talvez a gente coloque a resposta simplesmente em um P, né? Aqui nós não vamos lidar muito com a questão do layout, da aparência, não. Bom, aqui nós temos o código HTML e nós já até podemos ver, ó, como eu dei o .NET Watch, ele já atualizou o navegador. Você vê que o nosso código é bem simples. Esquecemos até de colocar aqui o caption, que a gente vai colocar o que aqui, por exemplo, responda, sei lá. Você pode colocar qualquer coisa aí. Responda. Beleza, ficou legal. Tá até melhor do que eu achei que ia ficar. E vamos até colocar aqui a resposta, só para a gente ver se tá tudo... Bom, ficou muito junto a resposta. Como ele usa aqui o Bootstrap, a gente pode até dizer que a margem... Dá uma margem um pouco... Margem topo e margem bottom de 4, utilizando o Bootstrap. Para quem conhece... Pronto, aqui afastou mais um pouco. E eu acho que tá bom, né? Vamos colocar aqui... Não é aconselhável colocar os estilos aqui mesmo, mas como não é uma dica de estilos, a gente vai colocar aqui mesmo. Vamos colocar um edit aqui de 100% nesse texto, para que ele fique... Talvez assuma a tela toda aí. Assumiu, acabou que o botão ficou embaixo, acho que não tem importância. Vamos deixar assim mesmo. Vamos colocar um HR aqui, só para causar uma divisão. Vamos ver como é que ficou. Ó, tem um HR aqui embaixo. Eu vou tirar esse width aqui que eu não gostei, não ficou muito legal. Talvez a gente possa colocar um width fixo aqui, uma largura fixa, como por exemplo 200 px, será que tá bom? Vamos ver. Ainda tá pequeno, 300, 350. Isso aqui não vai ser responsivo. Pronto, aqui eu acho que já tá bom. Esse prompt aqui ele tá solto, né? Tá feio isso aí. Vamos colocar ele dentro de um P. Aliás, eu estou perdendo muito tempo com HTML aqui. E colocar tudo isso dentro de uma div para que a gente possa dar colocar uma margem em cima. Aqui o meu formatador, o meu indentador não está ok, não está funcionando bem. Vamos colocar aqui uma margem de topo aqui de 4. Pronto, aqui tá ótimo, tá a primeira. Vamos tirar essa resposta, lógico, que não é para ficar aparecendo. E olha, vamos para o código, perdendo muito tempo. Se você colocar um @code, tudo que você colocar aqui dentro vai ser o código dessa página. Aqui é a parte de HTML e aqui é a parte de código. Você pode misturar código também no HTML. O comum é você também pode criar um outro arquivo só para colocar o código, para não ficar o código junto com o HTML. Aqui, por ser mais rápido, nós vamos colocar tudo nesse mesmo arquivo. A gente precisa agora... Eu acho que eu perdi, eu vacilei que eu perdi aqui a nossa chave. Vamos ter que criar uma outra chave aqui, não tem importância, a gente cria. Então vamos revocar essa chave. Vamos criar uma code total. Opa, teste. E agora sim nós não vamos mais perder, copiamos aqui. Não vamos mais perder porque nós já vamos colar ela aqui como um comentário aqui no código, não tem mais perigo de perder. E você viu que eu coloquei a chave aqui
de maneira grotesca no código. Isso não é uma boa prática, com certeza. Até porque você vai versionar essa aplicação e as pessoas vão ler aí seu código de API. Aqui nós não vamos seguir totalmente boas práticas, mas pelo menos para essa parte de esconder a API nós vamos seguir. Eu vou até tentar abrir aqui um novo console para a gente poder instalar os componentes. Acredito que a gente vai poder fazer isso sem parar a aplicação, né? Nós estamos com dois aqui, ó, dois consoles abertos, um rodando a aplicação e esse novo aí. Então, nós vamos trabalhar com o conceito de arquivo .env. É um conceito muito legal, depois você pode evoluir para variáveis de ambiente. O aconselhável, na verdade, é você colocar essas informações sensíveis em variáveis de ambiente. Nós vamos criar aqui um novo arquivo que nós vamos chamar de .env. E aqui nós vamos criar uma chave nesse arquivo chamada API Key, onde nós vamos colar a nossa API Key. Então eu vou copiar aqui. Na verdade vou recortar e vou colar aqui. Pronto. Também faz parte de boas práticas você dar um Ctrl+C e Ctrl+V, copiar esse arquivo e colocar o nome dele como um .sample ou .example, que é o que nós vamos fazer aqui. Pronto, só que nesse arquivo você vai retirar a sua chave. Esse arquivo você vai versionar. Esse aqui não, esse aqui é seu. Isso é uma boa prática porque permite que os desenvolvedores, ao receber seu código, os mais experientes, eles vão saber que se existe um arquivo com esse nome aqui é porque eles vão renomear e vão trocar esse exemplo que você deu aqui pelos valores deles lá, pela API Key deles, etc. E as outras chaves que vão estar aí. Pronto. Só fazendo isso, a gente não tem a chave em mãos. Para isso, nós vamos ter que instalar um componente bem interessante do .NET chamado .NET Env. É o que nós vamos fazer agora. Então, para instalar um componente .NET Add Package, como já está aí, ó, vamos instalar o .NET Env, que é o que já está aí. Logo na inicialização dessa página, nós vamos ler essas variáveis que estão dentro do nosso .env. Então, para que a gente faça no Blazor algo que ocorra na inicialização da página, você faz um override do método onInitialize. Pode ser o onInitialize async também. Vamos iniciar com esse que não é async, porque nós não sabemos se vamos precisar de async aqui. Então, .NET Env, nós vamos fazer o .NET Env.env aqui, fazer um load no arquivo env que nós criamos. Para evitar de colocar completo assim, é até besteira isso, vamos ver se ele vai ajudar a gente a preencher. Pronto. O que ocorre é que, ao invés de estar colocando também aqui o namespace, eu resolvi fazer o using aqui, quer dizer, com a ajuda do Visual Studio Code. Num Visual Studio também tem esse mesmo recurso. Eu pedi para ele fazer aqui o using do env para que fique menor aqui a linha, a gente não fique digitando aqui também o namespace. Então eu vou digitar env.getString para pegarmos nossa chave. Você vê que aqui a nossa chave, eu vou pegar aqui o nome da chave, ó, que é essa aqui que nós criamos, e você vê que eu estou aqui pegando minha chave, mas não estou explicitamente colocando ela no código. Nós esquecemos de criar umas variáveis que vão ser interessantes aqui. A gente vai criar uma variável private string API Key mesmo, onde nós vamos guardar a nossa API Key, vamos inicializar ela como string. Vamos criar aqui uma variável string também, que é o nosso prompt, vamos chamar ela de prompt text. E vamos criar aqui nossa variável, que é a resposta, né? A gente vai ter que colocar a resposta numa variável também. Então, talvez a gente chame de response test. Pronto, temos as três variáveis que eu acho que vão ser necessárias aqui. Recuperamos a API Key, mas vamos ter que guardar ela na nossa variável API Key. Pronto, aqui nós já temos nossa API Key, isso aqui não é interessante, não é necessário. E eu vou só dar uma ajeitada na indentação, que o meu indentador aqui não está legal. E outra coisa, ele criou esse pragma aqui que eu não sei, acho que não é necessário. Pronto, e agora o que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos salvar aqui para ver. Vamos voltar aqui para a nossa página, ela ainda está rodando aí. Inclusive, aqui é o input, né? Onde nós vamos digitar nosso prompt.
Portanto, a gente vai ter que fazer, como isso aqui é o prompt text, nós vamos fazer um bind entre o nosso input e o prompt text. É assim que o Blazor costuma trabalhar. Então a gente apaga aqui esse type text aqui e cria um @bind apontando para a nossa variável aqui. A gente cria um @prompt text. Pronto, a partir de então já existe um bind. Cada vez que você modificar esse prompt no Blazor, ele vai atualizar essa variável aqui. Para fazer um teste, nós vamos até criar aqui um span. Eu não sei se o span vai ficar no lugar certo, onde nós vamos colocar a variável prompt text aqui. Então, antes até eu vou digitar qualquer coisa aqui, ó. Ele não tá. Se eu sair da caixa de texto, eu não sei onde foi que eu coloquei o span, não está aparecendo? Vamos ver aqui se deu algum erro. Ele está pedindo para eu reiniciar aqui, que eu já mudei o initializer e ele pede para reiniciar. Então, se eu digitar qualquer coisa aqui, ele não vai mudar nada, mas se eu sair da caixa de texto, você viu que ele colocou lá no spam. Por padrão, ele deixa dessa maneira aqui. Se você quiser, a cada modificação, você modificar você já ir atualizando o bind, você pode colocar @bind event. Você pode explicar que você quer o evento no onInput. Então você pode colocar aqui onInput. E agora vai ter uma grande diferença. É que se eu mudar aqui, ó, ele já está mudando lá. Não é se eu colocar aqui code total Márcios, que é meu nome, Márcios Bezerra. Ó, você viu que ele mudou lá. Eu vou deixar assim, apesar de não ser necessário, mas vou tirar, claro, essa variável aqui. Responda, tá tudo certo? Bom, tá tudo certo. Outra coisa que nós vamos fazer é um bind desse P que nós criamos com a resposta. Só que isso aqui não precisa ser um bind, né? Isso aqui eu não vou precisar de modificar esse texto para fazer um bind de duas direções, né? Então aqui eu só vou pedir para ele imprimir o resultado só. Eu só vou colocar aqui o response text. Pronto. Não é nem um bind aí, eu estou só pedindo para ele colocar dentro do P esse resultado. Já tratamos essa variável, já fizemos um bind com essa e fizemos já um bind com essa aqui. Não foi nem um bind, né? Agora nós vamos criar um método. Claro que quando clicarmos no botão, nós vamos disparar um método. Então, vamos criar aqui um método que eu vou deixar ele como private void e vamos colocar o nome dele de generateResponse. A partir de então, nós vamos agora passar a utilizar a API do OpenAI. Bom, eu estou aqui no outro console para instalar a API do OpenAI. .NET Edge Package OpenAI, como você está vendo aí embaixo. Vamos limpar aqui, voltar para nosso... Olha, ele já está pedindo para eu dar um restart, vamos dar um restart aqui. E agora, eu esqueci de mostrar as documentações. Quando você dá o comando .NET Edge Package, ele na verdade está indo no Nugget. Então vamos abrir aqui uma nova aba. O Nugget é o repositório de código do .NET. Então se você digitar Nugget e o que você digitou lá, por exemplo, OpenAI, provavelmente o primeiro link aqui é logo o componente que nós instalamos. Ele explica aqui como é que você faz a instalação. E tem umas coisas bem interessantes aqui, que é você não pode deixar de olhar, que é o Project Website e o Source Repository. Porque no primeiro link você tem o website do criador desse componente, que no caso muitas vezes ocorre deles colocarem a mesma coisa. Tanto o Source Repository como o website, como a mesma coisa, que é o caso desse aqui. Ó, você vê que é a mesma coisa. E muitas vezes tem mais documentação aqui no repositório do que aqui na página do Nugget. Então, mas de qualquer maneira aqui nós estamos vendo que é a mesma coisa. Esses links aqui eu vou passar na descrição. Aí muitos me perguntam, mas Márcio, eu vejo na descrição, não vejo link nenhum. Mas é porque assim, existe um link que em geral é o primeiro link da descrição, onde ele guarda os recursos utilizados nesse vídeo. Muitas vezes trechos de código, URLs de repositório, até links de arquivo, inclusive os links informados no vídeo. Então você tem que ir nesse primeiro link aí que ele tem as informações. Como é a mesma coisa, ó, aqui, então nós vamos fechar aqui, nesse caso, o Source Repository e vamos ficar baseado mesmo aqui na própria página do Nugget. Então, a princípio, nós queremos, logo aqui de início, de cara, ele já está explicando como é que você faz a autenticação. Inclusive, é tão simples o exemplo que aqui já tem um exemplo todo praticamente que a gente vai fazer. Vamos começar com esse bem simples aqui. Então ele está dizendo, ó, que a gente cria uma variável API e dá um new OpenAI API passando o API key. Então é o que nós vamos fazer aqui.
Então, olha, vamos fazer até do mesmo jeito. Poderia até copiar, mas para ficar mais didático eu vou escrever aqui. New OpenAI API. Como nós já temos o API Key ali, ó, a gente vai passar aqui nosso API Key. Pronto, aqui nós já temos o nosso API Key. Bem interessante. Quer dizer, nós já temos nossa API aqui para perguntar o que quiser. Baseado aqui, você vê que, pronto, aqui já não falta mais nada, já está quase tudo feito. Então a gente pega aqui cria um response para receber a resposta. E nós vamos chamar aqui, é um await, viu? É um método async. Você precisa, aqui no canal tem vídeo, se você olhar os vídeos do canal eu explico, tem alguns vídeos que eu explico sobre await, async, essas coisas. Métodos assíncronos. E o que ele chama aqui é api.completions. A gente vai inicialmente trabalhar aqui com completions. Se houver tempo nós vamos explorar os chats completions. Pronto. Então ele recebe aqui apenas um string normalmente e nós vamos colocar a string no nosso prompt text. Eu vou até copiar aqui e colar. Pronto. E como ele é async, como eu chamei ele como await, então nós temos que tornar esse método assíncrono. Ele vai ser agora um async task. Pronto, e é boa prática você passar a colocar um sufixo como async aqui. Você viu que ele corrigiu tudo. E a única coisa, como é até string a resposta, eu vou até colocar response str, é tão simples como que a resposta é até string, né? Para facilitar mais ainda. Então a gente vai colocar aqui o response test, que é a variável que nós criamos lá, é nosso response str, que foi o que nós recebemos agora aí. Vamos ver se precisou, se está tudo ok. Vamos para a tela aqui. Vamos perguntar qualquer coisa de teste aqui. Sei lá, qualquer coisa. Quanto é 4 elevado a 4? Sei lá. Uma pergunta, né? Vamos colocar interrogação. Provavelmente ele não deu nenhuma resposta. Vamos ver por quê. É lógico que não ia funcionar nunca, porque nós não programamos, nós não dissemos que o botão tinha que disparar esse método, né? Então não ia funcionar nunca. Então vamos colocar aqui um onClick, ó, no onClick do botão, a gente vai chamar esse método que nós criamos. Vamos colocar igual ao método lá, que eu vou até copiar aqui o nome. Vamos colocar ele aqui. E a partir de então, lógico que não ia realmente funcionar nunca aí. Então vamos repetir aqui, sei lá, uma coisa bem simples. Quanto é 4 elevado a 4? Vamos repetir. Olha, veja que legal, ele colocou aqui a resposta que 4 elevado a 4, inclusive criou até a simbologia e já está funcionando. Eu não queria que a dica fosse tão simples assim. Vamos até ver se não dá para explorar mais coisas aqui. Deixa eu ver aqui. O interessante, é bom você ver, o interessante do Blazor é que você pode fazer modificações e ele mantém o estado, né? Como por exemplo, vamos criar umas coisas interessantes aqui, que nós até criamos na dica sobre imagens. Vamos criar aqui um bool, uma variável private do tipo bool, que é processing, que é bem interessante isso aqui para o usuário não ficar esperando por um processamento sem ter um feedback na tela, né? E vamos criar também uma variável para pôr o erro, a mensagem de erro. Do tipo string. Vamos colocar aqui como erro message e vamos dizer que inicialmente ela é nula. E como nós estamos comparando uma string e utilizando as novas versões do C# como nulo, então nós temos que dizer que essa string é nullable. Pronto. O que ocorre é que nós vamos criar aqui embaixo mesmo, nós já até fizemos isso nas aulas passadas, vamos criar 2 parágrafos. Com a diferença que esse primeiro parágrafo nós vamos colocar um B que é negrito, né? E vamos colocar aqui aguarde processando, alguma coisa desse tipo. Pronto. E vamos colocar essa outra variável que vai ser um erro. Nós vamos guardar um erro, é legal colocar o erro aí. Vamos simbolicamente colocar o texto erro aqui. A diferença é que, como nós estamos utilizando Bootstrap, nós vamos colocar aqui test danger para que ele fique vermelho. Vamos ver só como é que está aqui. E você vê que como é interessante que o Blazor Server ele mantém o estado da aplicação. Ou seja, ele fez o reload dessa página, ele criou aqui essas variáveis que nós criamos, mas ele não perdeu aqui o conteúdo e nem a resposta. Bem interessante isso.
Então nós temos aqui o erro e o aguarde. O aguarde ele vai aparecer enquanto estiver processando no clique do botão. É bem interessante para dar um feedback. E o erro ele vai aparecer caso dê algum erro aqui. Nós vamos tentar simular um erro aí. Isso aqui já não faz nem mais parte da nosso exemplo. Vamos copiar aqui o processing. E como é que eu mostro algo na tela apenas dependendo de uma condição? Eu crio um @if se processing for igual true, né? Não precisa colocar o igual true aí. Então, tudo que tiver dentro da chave só vai ser visível se processing. Pronto, é bem simples, né? O Blazor. Meu indentador está com problema. E aqui do mesmo jeito, eu só vou mostrar esse erro. Nós criamos a variável aqui error message, que ela é nula, né? Então eu vou dizer aqui se, mesma coisa, só que não é um booleano. Então se error message for diferente de null, eu vou colocar. Pronto. E com Alt eu trago para cima aqui e fecho. Dou uma indentada manual aqui. Vou só dar uma separada aqui para não ficar tudo junto. Pronto. Só que, claro que ele está dando um erro. Que erro é? Eu errei aqui, diferente de null, né? Aqui eu não coloquei o operador corretamente. Só que nós colocamos aqui essas condições, que por isso que sumiu aqui as variáveis, mas nós não estamos manipulando ainda. Então eu vou pegar todo esse código aqui e vou colocar dentro de um try catch. Eu vou colar esse código aqui, vou dar uma indentada manual, pronto, já que está com problema aqui. E outra coisa, se eu vou criar uma variável, se der erro na minha resposta, eu vou preencher a variável error message com o ex.message. Outra coisa é que eu vou criar um finally aqui, que é bem interessante, em que eu vou, no início de todo esse código, eu vou colocar o processing como true, que significa que eu iniciei o processamento. Ele vai aguardar tudo isso aqui, que eu estou utilizando o await, mesmo sendo um método assíncrono, com o await ele vai aguardar, e no final de tudo ele vai colocar processing como falso. Você viu o que eu fiz aqui, ó? No início eu disse que estou processando, eu coloquei a variável processing como true, e no final coloquei como falso. Independente de dar erro ou não, o finally sempre é chamado. Então isso é interessante. Como eu estou colocando processing como true, isso aqui vai aparecer. Então o mais difícil aqui é criar os prompts. Realmente, então vamos lá, vamos ver se a gente consegue criar aqui um prompt interessante. Qual foi o rei do futebol? Vou colocar aqui a interrogação. Você viu que tem aqui o processing, quer dizer, ele está aguardando o processamento, aguardando a resposta. E veja só qual foi a resposta. O rei do futebol é o brasileiro Pelé. Muito interessante isso. É até bom saber que o ChatGPT sabe disso, né? Agora a gente precisa simular um erro. Talvez se eu deixar em branco aqui... Interessante, eu deixei em branco, bem esquisito, né? Eu deixei em branco e ele deu essa resposta aí. Talvez seja um bug do ChatGPT. Mas eu não consegui simular um erro. Realmente eu não tô assim... A gente não pode perder tempo aqui em pensar numa maneira de simular um erro. A gente coloca um true mesmo aqui, só para você ver. Eu vou forçar um erro aqui. Vou colocar aqui um true new exception. Vou até botar um nome interessante, engraçado aqui, de erro proposital, né? Proposital. Pronto, eu inventei um erro como se tivesse dado um erro aí no processamento. Então, uma pergunta. Vamos pedir para ele responder, ó. Ele colocou, foi até bom a gente fazer o teste, ele colocou a palavra erro, porque nós esquecemos de uma coisa muito importante, que foi aqui em cima, no lugar da palavra erro, a gente vai colocar o error message. Outra coisa que nós esquecemos, para ficar mais perfeito, foi de zerar o response text e também de zerar o prompt. Então, ao inicializar um processamento, a primeira coisa que eu vou fazer é zerar o response text. São coisas que já não tem a ver com quem veio assistir esse vídeo para aprender sobre a API, mas por que esse var aqui está dando problema? Porque ele está depois. Vamos deixar aqui ainda o exception, tudo bem. Agora no final de todo o processamento nós vamos apagar também o prompt text. Entendeu? Para que ele não fique lá com o mesmo prompt e fique aguardando uma nova pergunta. Pronto, aqui nós ainda vamos testar o erro, vou até deixar com essa mesma pergunta aí. Inclusive foi até sem graça porque ele já deu ali a resposta, né? Então ele está dando erro proposital aqui, e agora ficou certo, ele deu o erro mesmo. Se for um erro real, ele vai mostrar aqui. Acho que deu para você entender. Vamos retirar isso aqui.
Vamos inventar mais um prompt aqui. Vamos até ver se ele faz código, né? Se faça um código, talvez em .NET, porque quem está assistindo esse vídeo se interessa por .NET, né? Em .NET para download de uma imagem. Vamos ver se ele vai interpretar isso aí. Ele deixou... Ele fez... da maneira que nós utilizamos aqui o negócio, parece que ele cria... E o erro ainda ficou. Nós estamos esquecendo de zerar... Esquecemos de zerar a variável erro aqui em cima, ó. Então vamos tirar esse erro message. Mas parece que o que nós estamos utilizando aqui, ele cria respostas muito pequenas. Vamos aqui na Completions API. Eu ainda ia falar sobre a Chat API. Inclusive, para quem se interessar, eu fiz um projeto aqui muito legal, que um chat, é o ChatGPT integrado ao WhatsApp. Isso é bem interessante, porque até então a gente tem bots de WhatsApp que são baseados apenas em coisas meio mecânicas ali. Se houver um texto tal, ele responde tal. Mas eu fiz um projeto interessante em que existe um bot num grupo que, além de um bot de WhatsApp, ele é integrado com a API do ChatGPT. Então ele sabe criar respostas bem elaboradas, respostas, realmente ele sabe conversar com a pessoa. Então, dependendo aí da criatividade, é possível, por exemplo, fazer com que um vendedor inteligente ali converse com o cliente sobre os produtos, sobre até descontos. Coloca aí nos comentários algo que indique interessados, porque se for um número suficiente, a gente pode fazer uma sequência de vídeos explicando como é que criar ali um bot interessante para ser utilizado com o ChatGPT e com integração com o WhatsApp, uma coisa bem interessante. Bom, mas vamos aqui tentar melhorar essa resposta. Então ele já está utilizando o Completions de uma maneira diferente aqui, informando o model, e talvez seja melhor dessa maneira aqui. Vamos fazer um teste com o Create Completions e o Completion Request, né? Porque está muito básico aquele exemplo ali. Beleza, então aqui vamos mudar aqui um pouco. Eu não sei se eu deixo, vou até deixar comentado isso aqui, para que você fique... Ele colocou o comentário errado, mas serve esse aí, pode ser esse aí, não tem problema. E criar aqui um var. Dessa vez a gente vai colocar response mesmo, porque eu acho que a resposta não vai ser tão simples como um texto aí. API.completions, né? Desculpa, completions.createCompletions. Agora, async, acho que é isso aqui. E esse método é async, a gente tem que colocar o await aqui, nós temos que colocar o await. E ele recebe, como você pode ver ali, um new completion request, né? Pronto. Nós vamos já desenvolver aqui. Você vê que está muito grande, muito feio isso. E nós vamos simplificar isso aqui. Nós vamos apagar. Vamos esperar que ele dê uma ajudinha. Vamos fazer um using do namespace lá em cima para que a linha fique pequena. Dessa forma nós não precisamos utilizar o namespace todo. Ó. Você viu que ele colocou aqui, ó, OpenAI_API.completions. A gente não precisa mais fazer isso aqui. Inclusive até eu vou simplificar isso aqui. Eu acho que nem precisa, né? Mas vamos lá, vamos simplificar, já começamos aí. Ele vai dar um erro e nós vamos fazer um use também do Open. Você viu que ele colocou mais um use aqui, aí fica mais simplificado, melhor o código, mais legível, né? Vamos preencher o que ele quer aqui nesse Completion Request. Agora parece que vai ser mais completo, quer dizer, nós vamos fazer um teste. Ele pede várias coisas aqui, é muita propriedade que ele pede. Então nós vamos preencher aqui o mínimo possível, o model, vamos ver se ele vai dar uma ajuda. Ele na verdade, esse Completion Request, ele é uma classe, né? Então ele pede aqui alguns parâmetros, como por exemplo, o prompt e várias outras variáveis que nós vamos tentar fornecer aqui. Para ficar tudo numa linha só, vamos colocar isso aqui para baixo e colocar isso aqui para baixo. Pronto, vai ficar mais legível. A primeira coisa que ele pede é o prompt text. Então vamos colocar aqui. Atrapalhou aqui um pouco, mas... Agora ele pede o model. Vamos informar aqui esse model. Não sei se ele vai agora ajudar nos models. Deixa eu ver aqui, model. Vamos ver como foi que ele fez. Ele colocou isso aqui, é interessante. Vamos até copiar. Ele está utilizando esse curry. Eu acho que a gente tem que importar esse model aqui também. Sim, foi isso que nós esquecemos. Por isso que estava dando problema. Isso aqui eu estou podendo fazer isso, colocando aqui esses... Vou até explicar isso para você. Eu estou colocando model 2 pontos, temperatura 2 pontos, porque esses argumentos são opcionais. Ó, como você pode ver, eles são opcionais. Se eu quiser, eu nem coloco nenhum, eu coloco só o prompt test aqui. Nós vamos também, se houver tempo, testar só com prompt test. Funciona como parâmetros nomeados, argumentos opcionais. Então, se eu colocar
o nome do argumento aqui, 2 pontos, eu posso pular alguns argumentos e colocar só o valor do argumento que tem esse nome aqui. Não sei se deu para você entender. Então ele colocou 0.1, vamos tentar colocar a mesma coisa. Não sei se ele é um double, né? Então podemos colocar assim. Acho que já dá para a gente fazer um teste. Só que aqui a resposta dele não é mais um texto simples, né? Então nós vamos ver o que é essa resposta. E aqui nós já temos algumas coisas, pronto, já deu certo. Aqui nós já temos algumas coisas referente ao modo de pegar essa resposta. Completions text, talvez seja só isso aqui. Vou já ver na documentação lá. E claro, a gente tem que igualar essa resposta a nosso... não ao prompt text, né? Tem que ter cuidado com isso aí. Nós temos que igualar a nossa resposta a nossa response text, para que ele apareça lá. E sim, nós podemos zerar aqui nosso prompt text, que eu não sei porque que ele está marcando... ajeitou aí. Existe um argumento que eu lembro, que é o max token. Vamos quebrar isso aqui que está ficando muito... Um argumento interessante, que eu não sei se é isso que está causando esse problema, que é o max tokens, que eu vou colocar aqui bem grande, sei lá, um 500 aqui. Talvez seja isso. E eu esqueci de copiar de novo aqui no prompt, eu peço desculpa aí. Faça em C# o código para download de uma imagem, né? Aqui. Vou logo copiar, porque pode ser que precise. Tá processando. Eu acho que eu errei alguma coisa. Response.text. Deixa eu ver o que é esse text aqui. É um string, tá certo? Vamos trocar de bot, né? Que de repente esse bot aí não presta. Model. Pronto. Vamos colocar esse DaVinci Text aqui. Tá tudo ok. E aqui ele fez o código, viu? É porque nós não criamos um... Inclusive, vamos fazer aqui um negócio interessante. Vamos colocar ele num pré-code aqui. Vamos colocar ele dentro de um pré e dentro de um code. Se bem que não faz muito sentido, porque... Deixa eu ver se eu não estou perdendo aqui. Eu vou logo colar aqui o conteúdo para não perder o clipboard. Não faz muito sentido porque não é só código que vai ter como resposta aí, né? Então, tem que ter toda... Eu acho que uma daquelas variáveis talvez seja o formato, né? Para você receber ele como um markdown. Você pode explorar direitinho aí o resto. Deixa eu copiar aqui para não perder novamente, que eu vou salvar. Então eu vou salvar aqui. Eu coloquei dentro de um pré-code para que na tentativa de formatar aqui o código. E ele já deu a resposta. Ó, você viu que ele deu a resposta aí? Caros, é isso aí. Então eu agradeço pela atenção. Gostaria que você curtisse esse vídeo e seguisse o canal para que eu seja incentivado a procurar e lhe dar dicas interessantes como essa e outras. Nós temos também grupo no WhatsApp, que tem também o link dele aí na descrição. Eu agradeceria se você também fizesse parte. Então, novamente, eu agradeço pela atenção. Curta o vídeo e siga o canal. Obrigado. Olá, eu sou Márcio Bezerra, analista de sistemas e formado em ciências da computação. Eu já trabalho com desenvolvimento de sistemas há mais de 25 anos. Gostaria de lhe pedir que, caso você esteja gostando desse conteúdo, que você curtisse esse vídeo e seguisse o nosso canal. Fazendo isso, você estará nos incentivando a pesquisar e trazer para você dicas bastante úteis e interessantes sobre as mais variadas tecnologias. Dentre elas, .NET, Python, Angular, Ionic, Node.js, React, Flutter, dentre outras. Na parte da descrição de todos os vídeos você encontra, em alguns casos, o código-fonte ou o repositório. E também você encontra minhas redes sociais e grupos de WhatsApp para que você possa tirar alguma dúvida. Eu agradeço a sua atenção.